Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A semana começa com muitas notícias, com muitas novidades, muitos acontecimentos interessantes agora ao longo desta semana no campo da política. Evidentemente que nós trazemos aqui as informações, não é, para que o nosso espectador faça a sua análise, faça a sua avaliação e nos diga nos comentários o que realmente ele pensa sobre cada um dos assuntos tratados aqui no canal. Mas uma outra coisa também que eu gostaria muito de pedir a você, além do seu comentário, é que você deixe o seu gostei no nosso vídeo para qualificar o nosso conteúdo junto ao YouTube. Sendo assim, vamos ao nosso vídeo de hoje. Bom, eu começo aqui por essa informação de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, depois de um longo e tenebroso inverno, de uma longa expectativa dos seus apoiadores, resolve finalmente admitir que poderá sim ser candidata a um determinado cargo eletivo, podendo ser, ela não deixou claro se é agora, no ano de 2024, para as eleições municipais, ou se ela vai se preservar para as eleições presidenciais daqui a 2 anos e meio, né, 2026, que realmente é quando acontece a sucessão do boquiroto presidencial Luiz Inácio Lula da Silva, e aí se poderá realmente reparar uma injustiça não apenas histórica, mas certas coisas que hoje estamos praticamente todos proibidos de mencionar aqui na plataforma, né? A gente às vezes quer, mas não pode, porque implicaria realmente em prejudicar o desenvolvimento das nossas atividades, a continuidade das nossas atividades, prejudicar o canal. Inclusive, é importante que a gente diga isso. Por falar nisso, eu trago também uma outra informação rapidamente aqui, só en passant, que nós já publicamos vídeo sobre esse assunto e produzimos o vídeo sobre esse assunto, vamos publicar ainda hoje no canal, é o Felipe Neto. Ele anunciou a suspensão temporária das atividades do seu canal no YouTube por falta de patrocinadores. Ele disse que vai repensar a questão dos patrocinadores, mas a história que corre nas redes sociais e já colocada por muitos canais e também por muitos portais de notícias é de que os seus apoiadores, patrocinadores, não é? As empresas estariam descontentes com sua postura contra o ex-presidente, com as campanhas que ele vem fazendo sistematicamente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então seria uma reação para que realmente se repare uma outra injustiça, já que a gente está falando de injustiça, uma vez que o próprio Felipe Neto entrou em grandes e graves contradições na campanha de 2022. Antes, ele fazia críticas acentuadas e até irresponsáveis ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de repente decide apoiá-lo e, ao apoiá-lo, volta essas críticas completamente contra o agora ex-presidente Jair Bolsonaro e, na época, presidente. Mas ele próprio, à época da pandemia, por exemplo, foi flagrado, todo mundo se lembra disso, jogando futebol quando havia uma determinação das autoridades instituídas do país para que realmente as pessoas ficassem em casa. Voltando aqui à ex-primeira-dama, ela assume que poderá ser candidata e fez uma oração frente a centenas de milhares de apoiadores, pessoas do PL Mulher, pessoas do PL de um modo geral, num evento do Partido Liberal, onde ela diz que coloca o seu destino nas mãos de Deus, mas que poderá sim assumir essa perspectiva de candidatura de acordo com a vontade do Altíssimo, foi o que disse a nobre Michele Bolsonaro. Bom, outro assunto que eu gostaria de tratar aqui no canal diz respeito ao nada nobre ex-deputado federal Jean Willis, fugiu do mandato quando Bolsonaro se elegeu presidente, ficou com medinho, renunciou ao mandato, entregou para outras pessoas aí, foi participar de uma série de atos sinistros do exterior, andando arriba e abaixo em vários países. Ninguém sabe como é. A gente tem dificuldade para andar, inclusive aqui no Brasil, não é? Para viver, inclusive aqui no Brasil, trabalhando muito, suando muito, ralando muito. E um camarada desse passa praticamente 4 anos no exterior, vivendo às expensas de quem, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo? Alguém poderia responder. Ele agora retoma, não é, o seu papel na política, ou tenta retomar o seu papel na política. Talvez vá ser candidato a vereador na eleição de 2024. Ainda é passível de confirmação. O que realmente aconteceu foi que, por esses dias, ele fez uma declaração inusitada. Logo ele, um dos grandes defensores do boquiroto presidencial Lula, disse o seguinte: quero distância. A última coisa que faria na vida atualmente seria participar do governo Lula. Tudo por conta de uma
situação que ele vive, não é, de confronto com o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Ministro das Comunicações, ou melhor dizendo, ministro da Comunicação, porque das comunicações existe essa dualidade, né? O ministro da Comunicação, que é a comunicação da Presidência da República, é uma espécie de assessoria de imprensa do Presidente da República, e o ministro das Comunicações, que trata sobre as comunicações no Brasil, outorga de concessões, a rádio, televisão, etc. São duas coisas diferentes. Então, o Paulo Pimenta é o ministro da Comunicação Presidencial, entrou em atrito com o Jean Willis. Quer dizer que ele, Jean Willis, é que atribui. Inclusive, numa entrevista a um podcast, ele chamou o Paulo Pimenta de canalha. Eu posso até trazer depois para vocês. Diga aí no comentário, eu quero ver esse vídeo do Jean Willis chamando o Paulo Pimenta de canalha. E por conta disso, ele não quer absolutamente mais nenhuma participação no suposto governo do senhor Lula. A última coisa que eu gostaria era fazer parte desse governo, não pelo presidente Lula, que ele chama aí de seu grande amigo, né? Talvez ele queira, nesse caso aí, nessa palavra aí em particular, preservar o Lula das críticas que ele faz. Mas como é que se preserva o principal elemento do governo atacando o governo dessa forma? Ele não quer fazer parte do governo, certamente porque o governo não serve, mas o presidente serve. Que história é essa? Quer dizer, mais uma das contradições desse senhor aí, o Jean Willis, que, aliás, é uma péssima referência, uma péssima imagem. Ele entrou em atrito com Eduardo Leite, está respondendo processo por acusações daquilo que ele costuma acusar os outros de fazer. É impressionante. Eu queria trazer aqui também esse caso que aconteceu no Congresso Nacional ao longo da semana, que foi a assinatura de 175 deputados federais para instituir uma PEC, não é? Colocar em votação uma PEC que trata sobre a independência dos poderes. Eles acham que está havendo uma interveniência excessiva do Congresso, aliás, do Supremo Tribunal Federal, nas ações do Congresso Federal, do Congresso Nacional. Nós já trouxemos aqui uma fala do deputado Osmar Terra. Ele fez uma participação na tribuna, um discurso na tribuna, onde ele critica duramente o Supremo Tribunal Federal, onde ele critica duramente os ministros do Supremo Tribunal Federal e pede que o presidente da Câmara coloque em votação, e há um movimento hoje, né, de deputados federais e senadores contra essa interveniência que eles chamam do Supremo nas decisões, aquilo que seria de atribuição exclusiva do Congresso Nacional. E para finalizar nosso vídeo, lamentável situação dos vereadores de Taboão da Serra. A gente viu agora, as imagens circularam no final de semana, coisa triste de se ver. A tribuna da Câmara, o plenário da Câmara termina se transformando numa espécie de telequete. Lembra dos anos 70? Telequete, aquelas lutas de boxe que eram programadas, que não era luta coisa nenhuma, né? Os caras ficavam lá fazendo encenação, mas que nesse caso a gente chama de telequete quando tem uma briga para valer. Os vereadores brigaram para valer. E tudo começa pela discordância, tudo começa pela intolerância, porque o indivíduo ele não costuma aceitar a opinião, a posição do outro, seja ela uma posição crítica, seja ela uma posição meramente referencial. Agora, o importante é ressaltar, como dizia Ulisses Guimarães, os homens não precisam brigar, briguem as ideias, né? Você tem uma ideia divergente, coloque os seus argumentos e deixe as outras pessoas, a quem interessar possa, fazer o julgamento acerca, mas não é obrigado você entrar em atrito. Eu, por exemplo, que fui vereador na minha cidade, Altos, no Piauí, tive várias disputas com pessoas ligadas a partidos que eu considero ineptos. É um posicionamento meu, respeitando a posição do outro e o outro respeitando a minha posição, nós podemos conviver de maneira pacífica, de maneira ordeira. Não sei se nos bastidores o tratamento é o mesmo, mas pelo menos na forma presencial, eu sempre tratei e fui tratado muito bem por adversários lá no plenário da Câmara Municipal de Altos. E eu acho lamentável que parlamentares, sejam eles vereadores, né? Esse caso aí é um caso que não é isolado, acontece sempre, sobremaneira no interior, mas tem acontecido também em capitais, de vereadores se engalfinharem na mão cheia, no murro mesmo, não levando em consideração esse ambiente democrático que muitos falam e que os próprios agressores muitas vezes vão à tribuna para defender. É impressionante. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e vamos adiante. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia.